Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês neste dia. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para falar para os irmãos sobre uma importante história que nós encontramos na Bíblia, no livro do profeta Daniel. Você sabe quem foi Daniel? Daniel, ele foi um dos jovens judeus levados para o cativeiro na Babilônia. Era da linhagem real ou da nobreza, e quando o rei Nabucodonosor atacou Jerusalém e venceu a batalha, ele derrubou o rei de Israel e se apossou do território de Jerusalém, ficou debaixo do seu domínio, e ele levou cativos para a Babilônia a maioria dos judeus em 2 levas. E Daniel era um jovem nessa época e foi levado para o cativeiro na Babilônia. Mas ao chegar na Babilônia, Daniel, como um jovem fiel aos princípios da palavra de Deus, ele, juntamente com outros 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, colocaram no seu coração que não iam se contaminar com as iguarias da Babilônia, as iguarias do rei, as comidas do rei. Daniel decidiu no seu coração que não se contaminaria, e esse sentimento de Daniel se dá justamente porque a comida que o rei comia, ela era sacrificada a ídolos. Existe um comentário bíblico que diz que naquela época os reis e os príncipes, eles eram os sumos sacerdotes e os sacerdotes dos deuses pagãos. E havia um costume que eles sacrificavam os ídolos, eles ofereciam aos ídolos as comidas que eles comiam. E isso faria Daniel pecar contra o Senhor e se contaminar espiritualmente. E ele decidiu no seu coração que ele não comeria comidas sacrificadas a ídolos. Daniel é alguém que é um exemplo de fé, de alguém que viveu em um império hostil à sua fé, em um império extremamente pagão, mas alguém que foi fiel a Deus mesmo ali, não abriu mão dos seus princípios de fé, e por causa disso, viu Deus fazer grandes milagres na sua vida. Por causa dessa decisão firme que Daniel assentou no seu coração, de não se contaminar com o pecado da Babilônia, não se contaminar com as iguarias do rei, Deus fez grandes milagres na vida de Daniel e mostrou a sua glória no império da Babilônia. O que nós podemos aprender com Daniel? Com Daniel nós aprendemos alguns princípios de como sermos fiéis a Deus, vivendo em um mundo extremamente pagão e hostil à nossa fé. Hoje, meus irmãos, nós vivemos em um mundo que é hostil aos princípios da palavra de Deus. Um mundo extremamente secularizado. E esse mundo tenta de todas as formas paganizar as nossas vidas, assim como no tempo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o reino da Babilônia tentou paganizar suas vidas. Mas nós aprendemos com Daniel que nós podemos ser fiéis a Deus, andarmos de forma agradável aos olhos do Senhor, vivermos a sua palavra, mesmo vivendo em um mundo que cada vez mais se distancia dos princípios da palavra do Senhor. O mundo que nós vivemos hoje, meus irmãos, está desafiando os crentes a se inspirarem nas histórias verídicas e bíblicas de jovens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus quer homens e mulheres hoje como aqueles que possam não negar a sua fé, não vender a sua fé,
não negociar os princípios de fé que a palavra de Deus nos ensina, mas assentar no seu coração uma decisão firme de não se contaminar com as coisas deste mundo. Só assim, meus queridos, nós veremos o Deus de Daniel, que é também o nosso Deus, fazer os grandes milagres, fazer prodígios e sinais maravilhosos neste mundo de hoje, nesta terra, para transformar a vida das pessoas. Quando nós lemos o livro de Daniel, nós percebemos que aqueles reis pagãos, Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro, eles puderam ver a glória de Deus através da vida de Daniel e dos milagres que Deus fez na vida de Daniel, como também de Sadraque, Mesaque e Abednego. E a partir daquela operação maravilhosa de Deus, aqueles homens que achavam-se eles mesmos deuses. Nabucodonosor pensou que ele era o Deus Todo-Poderoso. Mas quando ele viu o Deus de Daniel se manifestar e revelar ali o seu sonho e dar a interpretação, quando ele passou pela experiência da humilhação, ele entendeu que existe no céu um Deus Todo-Poderoso que está acima de todos os governos da terra, que está acima de todos os poderes da terra, de todos os reinos da terra, e que esse Deus, ele é Senhor do céu e da terra, ele é Senhor do universo e ele está no controle da história da humanidade. Através da vida de Daniel, nós aprendemos que vivermos firmemente uma vida de compromisso com a palavra de Deus, dar lugar para que Deus exalte o seu nome nas nossas vidas, que Deus proclame a sua glória para os homens e mostre que Ele existe e que Ele é o Deus que livra, que faz grandes milagres. Aprendemos, meus irmãos, no livro de Daniel e com a vida de Daniel, que quando nós somos fiéis ao Senhor, nós vemos Deus fazer grandes livramentos, nós vemos Deus fazer grandes obras nas nossas vidas e vemos Deus também nos exaltar. Foi isso que aconteceu na vida de Daniel. Eu queria deixar para você essa palavra hoje, que você possa ler o livro de Daniel e que o Espírito Santo encha o seu coração de fé e da instrução da palavra de Deus. Se você sentiu-se abençoado por esta palavra, compartilhe com seus amigos, com os grupos de amigos, para que Deus também possa estar abençoando pessoas através dessa palavra. Não importa a situação que você possa estar vivendo agora, por mais desafiadora que seja para a sua fé, assim como foi Daniel, naquele momento que ele recebeu a notícia que os sábios da Babilônia seriam mortos. Depois ele recebe a notícia da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego recebem a notícia da fornalha de fogo. Quantas vezes nós estamos recebendo notícias desafiadoras, notícias ameaçadoras para a nossa fé, para as nossas vidas. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que você não tema. A palavra de ordem do Senhor é: não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te ajudarei. Diante daquelas lutas, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego puderam confiar firmemente no Senhor e viram a fidelidade de Deus. Meus irmãos e irmãs, é diante dos maiores desafios que nós temos as maiores oportunidades para vermos a fidelidade do Senhor e os grandes milagres de Deus. Guarde esta palavra no seu coração neste dia, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.